Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Estamos iniciando, como sempre, com alguns minutos adiantados, né? Sempre uns 5 minutos antes, para que o pessoal vá chegando, cumprimentando a nossa amiga Leninha, que já chegou conosco. Boa noite, Leninha. Boa noite, Ari. Boa noite, Débora. Gratidão pela presença de vocês. Vamos ver se a gente flui normal aqui também. Perfeito. Estamos fluindo normalmente. A Silvia chegou conosco, Carol Strebe. Eu também cheguei, então estamos fluindo normalmente aqui. Vamos agora aqui colocar a nossa música para a gente dar início, né? Também, né? A gente faz a nossa preparação sempre com uma música. Eu escolhi uma musiquinha diferente hoje. Deixa eu ver se ela vai fluir bem, se vai ter algum contratempo, né? E eu gostaria de cumprimentar o Will, que chegou também conosco. Boa noite, Will. E lembrá-los, né, que na próxima quarta-feira, 22 horas, pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, estaremos recebendo a nossa querida amiga Ana Teresa Camasmi para fazer o encerramento e a conclusão desse projeto maravilhoso do livro dela, Caminha que a Vida Te Encontra. Então, Ana Teresa vai estar conosco, inclusive, respondendo perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para Ana Teresa, seja em relação a esse livro, ou seja em relação a algum outro assunto da área da Ana Teresa, obviamente, né? Até do livro Palavras para a Alma, vocês sintam-se à vontade. Ana Teresa vai estar à disposição para responder perguntas. Eu vou estar aqui no bate-bola com ela, passando a pergunta de vocês para ela, e aí a gente vai seguindo assim, né? Deixa eu fixar o comentário. Eu vou estar divulgando ainda hoje. Denise chegou conosco. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Eu fiz alguma coisa, acho que agora deu certo. Fixei. Fixado o comentário. Denise chegou conosco. Boa noite, Denise. Seja muito bem-vinda. A Lúcia também, Lúcia Macedo. Boa noite. Seja bem-vinda, Lúcia. E lembrando a vocês, né, que Ana Teresa arrumou um tempinho na sua agenda, né? Ana Teresa está hora aqui, hora lá. Ela esteve na Europa, esteve agora recentemente em Presidente Prudente. Então a agenda dela é super corrida. E ela arrumou um tempinho para nós, com muita disposição no seu coração, para estar conosco na próxima quarta-feira, dia 30 de abril, para fechar esse estudo que nós fizemos com Ana Teresa, do livro da Ana Teresa, Caminha que a Vida Te Encontra. Eu vou compartilhar depois nos stories o link para que vocês possam seguir e vocês possam encaminhar também para mais pessoas que queiram, porque realmente vai ser uma live maravilhosa, assim esperamos. Pedimos a Deus que possa estar sempre protegendo, abençoando a cada um de nós, né? Eu gostaria também de dar um recado a vocês, que eu estou fazendo uma reprogramação na nossa agenda e provavelmente a partir de junho nós vamos retomar as quartas-feiras também para fazer o estudo do livro Levantar e Seguir. Então, a partir de junho, segunda e quarta-feira, Levantar e Seguir, pelo nosso perfil do Instagram, e a última quarta-feira do mês, aí sim, vai ser pelo nosso canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade. Nós vamos fazer, dando continuidade ao projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, e vamos estudar o livro Recados do Amigo, psicografado pela nossa querida Maria Gertrudes, de Ituiutaba, mensagem recebida pelo Espírito Jerônimo Mendonça. E por falar em Maria Gertrudes vai estar conosco numa live, também pelo nosso canal do YouTube da Web Rádio, falando sobre esse livro, Recados do Amigo. Então fica o convite para vocês. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós temos nesse primeiro semestre duas convidadas, né? Ana Teresa no dia 30 agora,
e no dia 14 de junho, uma quarta-feira, desculpa, 14 de maio, uma quarta-feira, vamos receber Maria Gertrudes da cidade de Ituiutaba. Então, fica aí para vocês marcarem na agenda. E uma surpresa também que eu gostaria de falar para vocês, boa noite Gleides, que está prevista a vinda para Araraquara do nosso querido amigo Nicola Fratari Neto, no meados de junho, 13, 14 e 15 de junho, deve estar aqui em Araraquara. E ele lançou outro livro, né? Além do Nos Albores da Imortalidade, Veredas da Redenção. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. E neste livro eu vou fazer um sorteio deste livro depois da vinda do Nicola para cá, porque aí o Nicola vai autografar o livro para um de vocês. E a gente sempre faz aquele sorteio privê, sorteio privativo, que vai para um de vocês que estão nos acompanhando. Então, vai começar a fluir, evidentemente, a partir da live do dia 5 de maio. Então, a partir de 5 de maio, vocês que estão aqui conosco, estejam junto com a gente nesse período, maio até comecinho de junho, porque aí eu faço o sorteio e o Nicola vai autografar da mesma forma que ele fez o autógrafo para o livro, que foi lá para o Gleison. Então, estejam conosco a partir da próxima, não, a partir de sempre, né? Vocês estão sempre com a gente, mas estejam conosco que a partir de segunda-feira nós vamos começar a fazer a relação das pessoas que estão acompanhando a gente pela live, para que a gente possa fazer o sorteio do livro Veredas da Redenção. Bom, já passaram alguns minutos. Falei bastante, hein, gente? É muito assunto. Prometo a vocês que na quarta-feira deixo só na Tereza falar, viu? E hoje nós temos remédios espirituais para a cura. Remédios espirituais para a cura, capítulo 13 deste livro, Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. O de Luca diz para nós o quê? Esquecer a doença orgânica, de extrair-se em recursos sadios, de arejamento íntimo, aliviando a tensão. Consagrar-se aos trabalhos espirituais, na certeza de que Deus não nos abandona e de que, em todas as circunstâncias, precisamos buscar, acima de tudo, os desígnios de Deus. Mensagem de Bezerra de Menezes, que está no livro Apelos Cristãos, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, esse tópico já de Bezerra já nos coloca a direção a seguir quando as doenças espirituais, nos atingem a alma. Ele fala, então, para a gente esquecer a doença orgânica e distrair-se com os recursos sadios do arejamento íntimo, aliviando a tensão, e consagrar aos trabalhos espirituais, pois Deus não nos abandona e de todas as sortes precisamos buscar em tudo, acima de tudo, os desígnios de Deus. Então vamos ver o que o nosso amigo De Luca nos diz. Esquecer a doença não significa deixar de se tratar segundo os recursos disponíveis na medicina. Esquecer a doença é não passar a viver como se a enfermidade fosse a coisa mais importante da nossa vida. Tanto quanto possível, devemos continuar desempenhando os nossos deveres, atendendo às responsabilidades que a vida nos atribuiu, a fim de que a doença não se torne uma ideia fixa em nossa cabeça. Uma coisa é estar doente, outra, bem diferente, é sentir-se doente. Quem está, considera que a doença é passageira. Quem se sente doente, porém acredita que é a própria doença e terá mais dificuldade para encontrar a cura. Tire a mente do foco da enfermidade. Não viva comentando toda hora os seus sintomas e evite ter dó de si mesmo. O despertar de sua força interior é o que o levará à cura. Distraia a mente com boa música, leituras edificantes,
conversas agradáveis e algum possível contato com a natureza. A oração tem o poder de restaurar as nossas forças e de conservar a fé viva no restabelecimento da saúde. Dentro das suas possibilidades e limitações, busque ser útil ao próximo, de alguma forma, pois o amparo aos outros cria amparo a nós mesmos, e isso será considerável força em favor de nossa melhora. Gente, isso aqui eu acho que é mais ou menos tudo aquilo que a Débora fala para a gente, né? Na meditação, na prece, a gente está focado na nossa transformação pelos nossos pensamentos, né? E o De Luca coloca para a gente com muita assertividade que esquecer a doença não significa você deixar de se tratar. Não. Temos que buscar os recursos que a medicina humana nos coloca à disposição. Temos que buscar também, certamente, os recursos que a terapêutica pode nos auxiliar. E também, sobretudo, uma ajuda espiritual. Isso tudo é fundamental para a nossa cura. Mas quando ele fala para a gente não ficar se lamentando profundamente da sua doença, como se quanto mais nós falássemos sobre ela, sobre as nossas dores, as nossas dificuldades, elas aumentam. E nós devemos buscar o nosso equilíbrio através de recursos outros, como uma prece, uma meditação, a mudança de sintonia, a mudança vibracional por meio de uma leitura edificante, por meio de uma música que nos acalma, nos eleva o espírito. E não ficarmos o tempo todo voltado para as dificuldades, para as dores. Quão importante, irmãos, é lembrarmos dessa questão, e eu me recordo daquela frase que o Chico dizia com muita propriedade: visite o doente, mas não deite na sua cama. O que é não deitar na cama do doente? É você não ficar vivendo o problema do outro. Você deve visitar um doente, sim, faz parte da nossa humanidade. Mas você, a pretexto de visitar doente, não deve ir lá falando de doença, fazendo aquela competição que muitas pessoas, infelizmente, têm. Parece que querem ganhar até na doença, na desgraça, nas desinfelicidades. Quando nós devemos, sim, buscar o nosso reequilíbrio espiritual por meio da mudança. E como que nós mudamos? Virando a página, transformando as nossas sensações de sensações não muito boas para sensações melhores. E a Débora coloca para nós, em relação à doença, acredite que você vai superar esta fase difícil. E sempre bom, né, Débora, que a gente fala aquele exercício de meditação proativa, você já se vendo alegre, feliz, saudável. E fazer um exercício também, como nós poderíamos dizer o quê? Um exercício onde você pode estar falando já no tempo presente: eu estou bem de saúde, eu estou curado, todas as minhas dores e dificuldades passaram. Dani Lima, boa noite, querida, quanto tempo? Seja muito bem-vinda. Então, é importante nós mudarmos, né, o foco, e mudar, tudo depende do nosso olhar, como a Dani está dizendo para nós. E a gente muitas vezes focamos no problema e não na nossa verdadeira cura. A Débora completa, né, que o tempo ajuda a lembrar que não há mal que sempre dure. Com certeza, né? E tem outra frase, e não há bem que nunca se acabe também, mas a gente tem que sempre pensar no lado positivo. Luciane, boa noite, querida, seja bem-vinda, espero que você já esteja melhor. Dançou demais, né, Lu? Então agora veio o reflexo da dança. Brincadeiras à parte, vamos vibrar por você. A Débora está sugerindo também o Ho'oponopono, claro, que é uma forma de você se libertar das amarras do passado, né? Você se perdoar, você perceber que você tem a sua centelha divina, ela tem que acender
A Luciane falou que precisa se benzer. Tá certo, Lu, tá certo. Uma boa prece, uma boa oração. Vou mandar 2 preces para você aí de passe espiritual que vai te ajudar, viu, Lu? Depois eu te mando. E então lembrarmos, né, que as nossas dores, elas existem sim, não dá para falar que a gente não passa por elas. Mas de que forma que a gente vai passar, né? Como nós podemos passar? E o De Luca coloca, né? Uma coisa é você estar doente e outra coisa é você sentir-se doente. Pois você está doente, você considera que aquela doença é passageira. Agora, quem se sente doente, acredita que ele é a própria doença. E aí vai ser muito mais difícil para ele conseguir superar e vencer aquela dificuldade momentânea no seu veículo físico. E como a Débora coloca, né, fazer a meditação também, né? A Débora dando recado e receita para a Luciane. Que legal, muito bom, Débora, muito bom. E ele fala, né, como assim, não viva comentando toda hora os seus sintomas, evite ter dó de si mesmo. Eu lembro muito da frase do Jerônimo, né, quando ele teve aquela hemorragia, que ele começou a se achar o coitadinho e por conta disso ele quase foi a óbito, quase desencarnou e foi lá para o Chico, né, vocês conhecem bem a história, né, e quando a gente se coloca na posição de coitadinho, a gente acaba muitas vezes aumentando as nossas dores. Boa noite com Jesus, meu amigo Wilton, seja bem-vindo. A Dani dizendo, o exemplo de tirinhas mostra sobre as folhas que caem das árvores. Podemos reclamar de ter que limpar as folhas caídas no chão ou agradecer pela sombra que ela nos proporciona. Exatamente, né? Exatamente isso. E não ficar focado na doença é o primeiro mecanismo que nós temos para vencer. Para vencer aquele mal momentâneo. É claro que quando a gente está doente, a gente fica mais fragilizado. Não é isso que significa que você vai ser um super-homem, uma mulher maravilha. Não, nada disso, né? Nada disso. Temos a nosso momento que a gente passa por uma dificuldade. E na hora que a gente passa por dificuldade, não é fácil, a gente sabe muito bem. Olha, o médico falava para Débora para não reclamar porque ela estava viva. Então, né? Dani, estamos com saudades de você, né? Precisa voltar uma vez por mês, pelo menos uma live, né? Dê-nos a graça da sua presença. Martiele Neri chegou também. Boa noite, Martiele. Seja bem-vinda. Então, que eu falo, não é você ficar fazendo de conta que não existe aquele problema. O problema existe. Mas de que forma que eu posso trabalhar para a solução dele? Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Gratidão. Espero que você tenha gostado do livro. Fique feliz que conseguimos fazer que o livro chegasse até você. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. E o De Luca coloca para nós também uma questão muito particular que eu acho legal, né? Distraia a sua mente com uma boa música, leituras edificantes, conversas agradáveis e algum possível contato com a natureza, pois a oração tem o poder de restaurar as nossas forças e de conservar a fé viva no restabelecimento da saúde. Boa noite, sábia, seja bem-vinda. Vejam que interessante. Ana Teresa, que vai estar conosco na próxima quarta-feira, né, para aqueles que chegaram depois, eu vou dar novamente os avisos. Ela fala assim que quando ela se depara às vezes com um problema muito gigantesco, muito grande, e apesar de toda a espiritualidade, todo o problema que a Ana Teresa passou, né, com o desencarne de seu filho em tenra idade, né, 19 para 20 anos, e em determinados momentos da vida ela se sentia frágil, pequena, então ela ia em encontro num bosque, num lugar que não tinha uma árvore enorme,
onde ela via aquela árvore, ela abraçava aquela árvore, sentia aquela vibração da natureza e com certeza trazia um refrigério para a sua alma, né? E a Débora trazendo, né? Ouça mantras, mantras de forma positiva, né? Que a gente sempre coloca. Você sempre falar as coisas que você quer de maneira positiva, tá? Já no estado presente, de forma positiva. Não fale de doença, fale de saúde. O nosso amigo Wilton, certa vez, estávamos fazendo uma live com ele, e a gente estava falando sobre o orgulho, e o Wilton trouxe uma frase que eu achei muito marcante. E em vez de nós falarmos do orgulho, que tal nós falarmos do lado oposto, ou seja, da humildade? Que bom, né? Se a gente conseguisse trabalhar a nossa mente para que ela pensasse sempre positivamente, a gente já teria dando um salto de qualidade. Um salto de qualidade enorme dentro da nossa jornada evolutiva. E quão importante é isso, né, irmãos? Quão importante, pois a nossa mente plasma aquilo que a gente quer e vai fazer e vai acontecer. Claro que existem situações que nós trazemos já enraizados por questões de resgate, né? De expiações, mas tem até uma mensagem, se não me engano, do André Luiz ou de Emmanuel, que fala que quando a providência divina te encontra em trabalho para resgate, né, daquelas situações de causa que você deu no passado, de existências anteriores, e ela te encontra no trabalho do bem, manda a providência divina que a aplicação da pena, cumprimento daquela pena, seja suspenso por tempo indeterminado. Não fale de doença, troque por receitas de bolo. Que legal. E o Ari dizendo, né? Nada muda se eu não mudar. Então é interessante nós trabalharmos essas ideias, né? Trabalhe sempre positivamente e faça uma vigilância dos teus pensamentos. Tem gente que fala assim, eu não falo palavrão, mas de repente às vezes você se pega soltando um palavrão. Então, você não fala habitualmente, mas você tem que vigiar também. Por que você não falar uma coisa boa? Né? Então, a gente começar a trabalhar essa nossa pequenez espiritual, né? Olha só a Dani dizendo, já ouvi também falar em fazer um manifesto que seja em favor de e não contra algo. Me fez refletir bastante. A Luciane dizendo, né? Assisti a tantas palestras maravilhosas este final de semana no Encontro Espírita de Presidente Prudente, que achei um bálsamo. Está no YouTube da Web Rádio Fraternidade. E da Rede Amigo Espírita também, viu, Lu? A Rede Amigo Espírita também retransmite. E por falar em Web Rádio Fraternidade, para quem não viu ainda, eu fiz uma repostagem lá. Ana Teresa doou 5 livros, Mãe, para serem sorteados pela Web Rádio Fraternidade, se não me engano, acho que às vésperas do Dia das Mães, por aí, não sei se ser no dia, não sei, é próximo agora em maio, a Web Rádio vai sortear 5 livros doados pela Ana Teresa, intitulado Mãe, o último livro de Ana Teresa. Eu não tenho, a Lu tem esse livro, mas eu ainda não consegui pegar o livro com a Ana Teresa. E eu falo para vocês, quem quiser, né, participar do sorteio, é só seguir o Instagram da Web Rádio Fraternidade, marcar 3 amigos e também fazer a postagem repostar o post que eles fizeram, né? Fica a dica então, quem quiser para participar do sorteio, né, da Web Rádio Fraternidade, é só seguir as regras lá. Regina, boa noite, querida, seja bem-vinda. E a Regina chegando, a gente já vai se encaminhando para o nosso final, né? Porque a gente fala sempre que agora nós trabalhamos as nossas lives de 30 minutos e eu vou dar retomar os recados a vocês, né? Então vamos por partes. Na próxima quarta-feira agora, dia 30 de abril, última quarta-feira de abril, pelo nosso canal do YouTube, Facebook da Web Rádio Fraternidade, Ana Teresa Camasmi vai estar conosco para o encerramento deste livro, do projeto deste livro, Caminha que a Vida Te Encontra. Então, Ana Teresa vai estar conosco, inclusive, se vocês tiverem perguntas,
podem preparar as perguntas e vão mandando, que eu vou mandando as perguntas para a Ana Teresa, tá? Então, fiquem já preparados. Se vocês quiserem alguma pergunta da Ana Teresa, ela pode estar respondendo, né? É claro, nós vamos trabalhar numa live de 1 hora para também, né, não abusarmos do tempo da nossa querida amiga, mas já fica a dica para vocês. Eu prometo falar o mínimo possível, deixar a Ana Teresa comandar a live, ficar aqui só de coadjuvante, só sorrindo e acenando. Bom, esse é um recado. Outro recado que nós vamos receber no próximo dia 14 de maio, às 22 horas, também pelo nosso canal do YouTube e canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, vamos receber Maria Gertrudes Coelho, de Ituiutaba, que coordena a Fundação Espírita Jerônimo Mendonça, lá de Ituiutaba, faz um trabalho maravilhoso e vai estar conversando conosco sobre o livro Recados do Amigo, que foi relançado recentemente pela editora Chico Xavier. E a Ana Teresa não, a Maria Gertrudes vai estar conosco dia 14. E a partir daí, sempre na última quarta-feira de cada mês, já inclusive no mês de maio, nós vamos começar o projeto, nós vamos retomar o projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, mas já trazendo o livro Recados do Amigo. Então, o que vai mudar na nossa programação? A partir de junho, vamos fazer segunda e quarta-feira, Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca, pelo nosso Instagram. E a última quarta-feira, aí a gente vai para o YouTube, onde vamos fazer o Momentos com Jerônimo Mendonça, no livro Recados do Amigo. Tá bom? Bom, os recados são esses. Acho que não tem mais nada para falar de recados. Acho que não. Por enquanto não. Depois a gente vai falando. E amanhã a Luciane tem um curso com a Ana Teresa, né? Que legal. Uma pessoa me pediu oração e nós vamos vibrar pela nossa amiga Luciane também, né? Que dançou demais, né, Lu? Então tá com um pouco de dores aí. É mudança de tempo, né, Lu? Mudança de tempo. Tempo 5.9 para o tempo 6.0, né, Lu? Tá certo. Olha, uma pessoa que me pediu prece, né? Está passando por um problema difícil de saúde, lipossarcoma desdiferenciado do abdômen. E o tumor cresceu afetando um rim e parte do intestino. Tiveram que retirá-los e vai fazer radioterapia e quimioterapia. Gente, difícil mesmo, né? Ele chama Frederico Fernandes, tá? Frederico Fernandes. Então vamos, nesse momento, serenar os nossos corações, entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos anjos de guarda, os nossos protetores queridos, rogando que as bênçãos de Deus derramem sobre cada um de nós, que nós possamos receber as energias do plano espiritual, por meio do nosso Mestre Jesus, por meio dos nossos anjos de guarda, protetores queridos que estão certamente sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Rogamos ao Divino Mestre que possa visitar os lares daqueles que estão em aflições, trazer a cura do corpo e do espírito para aqueles que estão em hospitais ou em casas de repouso. Em especial pedimos pela nossa amiga Luciane, lá no Rio de Janeiro, e também pelo Frederico Fernandes, que está passando por um problema de saúde muito sério. Que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa auxiliar no seu tratamento, na sua recuperação. Olharmos também as nossas vibrações para os nossos familiares, os nossos entes queridos, por aqueles que sabemos que estão em dificuldades maiores que as nossas, por aqueles outros que trazemos ainda alguma desavença, algum desentendimento, que a paz, o amor do Mestre se faça envolto de coração a coração.
Visite os asilos, os orfanatos, as prisões. Visite aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto. E por toda a nossa humanidade sofrida, que passa por tantas provas difíceis, rogamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, 22 horas, pelo nosso canal do YouTube, onde vamos receber a nossa querida Ana Teresa Camasmi. Compartilhem, divulguem esta live, que essa live com a Ana Teresa realmente é imperdível. Gina, boa noite. Seja bem-vinda. Estamos encerrando, agradeço a sua presença, mas a live vai estar salva. Tchau, gente.